Olá, meus queridos, saudação de paz, evangelista Jailson falando ao seu coração. Já quero, nesse exato momento, pedir a você que já está entrando aí ao vivo conosco, aproveita, querido, e compartilhe, tá bom? A nossa live, faça com que outras pessoas também sejam edificadas, assim como você tem sido edificado por intermédio dessas lives. Então, aproveita aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilhe agora no seu Facebook e não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também não é inscrito, aproveita para se inscrever. Deixe o seu like, se positivo, se negativo. E ao decorrer da palavra, você entra aí nos comentários aí e deixa um comentário, tá bom? É muito importante de onde você está nos assistindo, né? É muito importante para que nós possamos sempre estar aqui também mandando um alô, né? Agradecendo a Deus pela sua participação sempre aqui no nosso canal do YouTube. O nosso objetivo é estar abençoando a sua vida por intermédio da palavra de Deus. Hoje nós vamos propor um assunto muito importante. Vamos falar sobre o livro de Apocalipse, da qual muitas pessoas têm o Apocalipse como um livro de amedrontamento, mas na verdade não. O livro do Apocalipse é um livro revelado, não é também um livro difícil de interpretação, até porque a Bíblia, como eu costumo dizer, ela por si, ela se interpreta. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, meditando passo a passo, e quero dizer para você que um dos livros mais difíceis para mim foi o livro de Ezequiel. Então o livro de Apocalipse já é um livro revelado. Claro, nós precisamos entender como a Bíblia quer nos passar e não como a gente pensa. Porque se a gente for dizer, eu acho que é isso aqui, aí dentro desse acho vai surgir aí muitas heresias, muitos falsos ensinamentos. E eu já quero dizer para você que a Bíblia ela é suficiente, tá bom? Não se preocupa, vou comprar livro de Apocalipse, livro falando sobre Apocalipse, sobre estudo de Apocalipse, que ele não precisa. Muitas das vezes, aqueles livros ali vai te complicar mais ainda de compreender o genuíno evangelho, né? A interpretação correta da Bíblia Sagrada. Digo isso com experiência própria. Já comprei alguns livros de assuntos de escatologia e vou dizer para vocês que muitas das vezes gerou muita confusão na minha mente. Então é muito importante você ler a palavra de Deus e ter um conhecimento da palavra de Deus. Se você pode fazer um curso de confiabilidade teológico, faça. Se não, leia a palavra como ela é e ela por si, ela vai se interpretar. Porque eu digo para você que já analisei vários livros, né, de teólogos mesmo, e quando a gente vai para dentro dos originais, nós que temos um pouco uma formação, e a gente vê aí que existem muitas contradições. Então é muito perigoso você pegar um livro, tá certo, e colocar ele como uma referência para você. Não, a referência é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Tá certo? Analise a palavra, estude a palavra, que ela por si vai te dar a interpretação correta dos textos sagrados. Então, nós hoje vamos falar, né, sobre o livro de Apocalipse. Vamos falar sobre as 7 igrejas, como mais conhecida, né, do Apocalipse, mas é as 7 igrejas, né, que estão na Ásia. Então, nós vamos falar sobre algumas qualidades, né, que o próprio Jesus revelou a João, que elas tinham aí também alguns pontos negativos, da qual o Senhor repreendeu, né? Quando entregara a revelação a João, João escrevia, mostrava para as igrejas as suas obras, aquilo que eles faziam, mas também aquilo que não estava agradando a Deus. Com isso, eu já quero deixar claro aqui para você, querido, todas as igrejas concernente à fé que seja da fé pentecostal, neopentecostal, não pentecostal, seja qual for a fé, todas as igrejas têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então, se você for focar a placa denominacional como o centro central para a sua salvação, você vai aí correr um grande risco. Você tem que tomar como base, colocar como centro de tudo da sua fé a palavra de Deus, porque ela é infalível. A palavra de Deus, ela não erra. Muitas das vezes até eu creio, você acredita também, você está na sua congregação, você está no ministério, às vezes em uma reunião, seja o que for, e às vezes os seus pastores lançam assuntos ali que você, por ler a palavra, meditar na palavra, você vai discordar. E isso
é natural. Então o que eu quero dizer, não é a placa que vai conduzir você à vida eterna, mas sim a palavra de Deus. Então para você ter um conhecimento genuíno dela, você precisa ler ela e não simplesmente se focar nas suas lideranças. Claro, as lideranças que Deus estabeleceu, né? Claro, temos que ter o respeito, temos que ter a admiração, mas é aquela questão, querido, não fique simplesmente focando nos ensinamentos dos seus pastores, mas vá ler a Bíblia, vá meditar a palavra, vá conhecer a palavra como ela é. Eu digo isso porque hoje eu tenho um conhecimento genuíno da palavra de Deus. E não foi por intermédio dos meus líderes que me passaram, mas sim por examinar a palavra, por ler a palavra de Deus. E é isso que eu quero aconselhar a cada um de vocês fazer. Ler a palavra e não ficar somente no que os seus líderes estão falando. Mas medite, estude a palavra, pesquise a palavra. Eu particularmente costumo dizer que a Bíblia ela tem 3 níveis de revelação. Isso sou eu que estou falando, tá? E com certeza você vai concordar. O primeiro nível de revelação é aquele que você está lendo, é o textual, né? Quando você lê o texto, o seu contexto, você ali tem um nível de revelação. O segundo nível de revelação é aquele que o Espírito Santo te faz conhecer. E o terceiro nível de revelação é a revelação teológica, né? A visão teológica. Então é muito importante você ter esses 3 níveis de revelação, do texto, por intermédio do Espírito Santo, porque tem coisas que só o Espírito Santo para nos esclarecer, e também tem coisas que é preciso a visão teológica, o nível, né, teológico. Então é muito importante você que tem condições de fazer um curso teológico confiável, principalmente conhecer um pouco do grego e do hebraico, que é muito importante para você corrigir alguns textos e leituras dentro dos originais. Então isso eu recomendo para cada um de vocês. E quero estar indicando um canal muito importante aí, que vai te ajudar muito a conhecer muito a palavra de Deus. É um pastor muito conceituado, conhecedor da palavra de Deus, que é o pastor Elias Soares. Você pode encontrar o canal dele aí no YouTube, Elias Soares Oficial. Gente, é fenomenal. O homem é um gênio na palavra de Deus, no conhecimento, nos oráculos. Ele é um professor extraordinário, né? É um homem que conhece de cultura. O que você imaginar, é um homem muito preparado e eu quero indicar esse canal para vocês, tá bom? Sem sombra de dúvida, eu vou estar colocando o canal dele aí, o link do canal dele aí, na minha descrição desse vídeo, tá bom? Após a gente terminar essa live, eu vou colocar na descrição para você ir lá clicar e seguir, tá certo? Ele, sempre quando ele estiver online, assista, veja os vídeos postados no YouTube, é muito maravilhoso. Ele é um apologética muito abençoador e muito conhecedor. Digo isso porque eu acompanho também, né, eu sigo nas redes sociais e é de grande credibilidade. Não só o que ele fala, mas aquilo que eu vou analisar na Bíblia bate com o que ele tem ensinado. Então, vamos aqui, querido, para o assunto que eu quero abordar para vocês a partir deste momento. Pegue uma Bíblia, tá certo? Coloque perto de você, porque aqui a gente não faz outra coisa a não ser ler a Bíblia. Então é muito importante que você não só fique aí olhando, mas pegue a Bíblia, medite na palavra, leia a palavra, para que você possa ter aí um conhecimento maravilhoso por intermédio dessa live nesta noite. E sem sombra de dúvida, vai ser uma bênção para a sua vida. Pare um pouquinho de estar entrando em sites, lendo aqueles comentários de teólogo. Querido, leia a Bíblia. Antes de você analisar qualquer visão teológica, vá para a Bíblia primeiro, medite na palavra, ela vai te esclarecer melhor, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus a sua graça, a sua direção, para estarmos a partir deste momento aqui, trazendo esses detalhes muito importantes. Não é algo que você nunca ouviu. A gente vamos ler as cartas que foram escritas às igrejas que estão na Ásia e vamos mostrar os pontos positivos e os pontos negativos. É isso que eu quero propor para vocês nessa live dessa noite. Mostrar os pontos negativos e os pontos positivos. Com isso aí, eu quero deixar claro, não é a placa que vai te salvar, mas sim o conhecimento da palavra de Deus. Então, tem pessoas que colocam a placa, né, em primeiro lugar. Não faça isso, querido. A palavra de Deus, ela é que vai te conduzir à vida eterna. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Queremos pedir a tua graça, a direção do teu Espírito Santo, para que possamos, neste exato momento, Senhor, estar aplicando a tua palavra ao coração dos teus filhos. Senhor, me dê a graça, a permissão de falar mais uma vez a tua palavra. Em nome
de Jesus abençoe cada lar, cada família, hoje e sempre. Amém e amém. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Vamos ler Apocalipse, né? Apocalipse é um livro de escatologia, muito importante você conhecer um pouco de escatologia, tá bom? Que escatologia significa estudo das últimas coisas, tá bom? Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e também nós vamos ler passadamente o capítulo 2, para você aí conhecer os pontos positivos e o ponto negativo da qual essas igrejas que estavam na Ásia tinham, tá bom? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse todo olho verá, a gente já temos um vídeo aí, mostrando no nosso canal, depois você pode pesquisar aí, sobre a vinda de Cristo, que se dará em 2 etapas. A primeira, particularmente para a igreja, a segunda é o que está em Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Mas esse não é o assunto de hoje, mas você pode assistir aí no nosso canal, que também já está disponível esse vídeo aí para você, tá bom? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimo. Perceba a localidade em que João estava quando recebera a revelação do livro do Apocalipse. Ele estava na ilha de Pátmos, por causa da palavra de Deus, e vai mostrar a causa, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós sabemos que os nossos mártires, os nossos pais na fé, eles sofreram, foram muito perseguidos. Nós hoje não passamos perseguição como eles passaram. Muitos perderam a sua própria vida. Depois você pesquise aí, você pode entrar aí até num canal do YouTube e pesquisar aí como foi as mortes dos mártires, dos nossos pais na fé. Eles sofreram, padeceram por testemunho de Jesus Cristo. Então, você talvez se reclama, estou sofrendo, estou passando isso, passando aquilo. Querido, hoje nós somos privilegiados. Eles sofreram muito mais do que nós sofremos hoje. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e houve detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Isso aqui é o momento em que João agora está recebendo a orientação do Senhor para escrever essas cartas e enviar para as 7 igrejas que estão na Ásia. A primeira delas, Éfeso. Segunda, Esmirna. Terceira, Pérgamo.
quarta, Tiatira, quinta, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O que são esses 7 castiçais? Esses 7 castiçais, nada mais, nada menos do que as próprias 7 igrejas que estão na Ásia, tá certo? Isso a Bíblia por si vai esclarecer para vocês. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e o cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Isto aqui está mostrando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? Essas 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E o que é os 7 castiçais? São as próprias 7 igrejas. A Bíblia ela vai esclarecer melhor para você ao decorrer da leitura. Continuemos lendo, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Foi o que eu já falei para vocês. A Bíblia, ela por si se interpreta. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Melhor falando. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então perceba que a Bíblia, ela por si, ela vai se interpretando, tá bom? Basta você ler passadamente e com total atenção. Agora vamos para o capítulo de número 2. A epígrafe diz: cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. A primeira carta, a primeira igreja, melhor falando, a receber a carta foi Éfeso. E é isso que nós vamos ler, e eu peço que você dobre a sua atenção e me acompanhe na sua Bíblia, pois nós propomos nessa igreja, ela tinha perdido, essa virtude, mas o próprio Jesus também revela que eles tiveram, a oportunidade. João enviou a carta, o Jesus revelou a João, diante daquelas cartas para enviar para as igrejas, mostrou os seus lados positivos, também os seus lados negativos, mas também deixou uma oportunidade de arrependimento para que eles voltassem, pelo caminho que tinha andado erroneamente. É o que está no versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Você lembra de onde você caiu? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. Olha que coisa interessante. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceis, as obras dos nicolaítas, as quais
eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-eis a comer da árvore da vida, e que está no meio do paraíso de Deus. Então perceba que o Senhor revela a João os pontos negativos, mas também os pontos negação e pobreza. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançar. Isso aqui é o Senhor mostrando. E é para a igreja de Esmirna, né? E também exortando a igreja. E dizendo, sede fiel. Sede fiel. Eu tenho contemplado o que vocês têm passado. Mas sede fiel até a morte. E dá-te-ei a coroa da vida. Agora vamos para a terceira carta. A terceira carta foi escrita, né, à igreja que está em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso. Diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Perceba, Jesus agora especifica, né? Mas mostra as virtudes, mas também mostra que tinha algumas coisas contra esta igreja. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Olha aí, a desqualidade que esta igreja ela tinha. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Pessoas nessa igreja seguindo doutrinas vãs, doutrinas que não tinham base bíblica. Isso aborreceu a Jesus. Versículo de número 16. Arrepende-te. Perceba a oportunidade agora. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles a batalha a eles batalhareis contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. E isso você vai receber se você vencer. Quarta carta. A quarta carta foi direcionada, né, à igreja de Tiatira. Vamos ver a virtude, vamos ver também aquilo que Deus aborrecia. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Perceba, o Senhor vai mostrar que conhecia as obras dessa igreja. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti. Mas tenho contra ti, ó, tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja de Tiatira. Perceba. E dele tempo para que se arrependesse. Perceba, o tempo foi dado para que se arrependesse.
da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outras carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regará, e serão quebrantadas como vapores de óleo, ou seja, perdão, como vasos de óleos, de oleiro, melhor falando, como vasos de oleiro. A letra é muito pequena. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta, ela foi direcionada à igreja de Sardes. Olha o que diz. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que tens, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Perceba, o Senhor mostra aqui que conhecia as obras dessa igreja, mas que também sabia que tinha nome que vivia, mas estavam mortos. E quantas pessoas têm nome que vive, mas estão mortos? Canta bem, mas estão mortos. Prega bem, mas estão mortos. Lidera a igreja bem, mas estão mortos. São templos enormes, mas estão mortos. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha o que diz. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram. Perceba que aqui Jesus agora revela que tinha muitos que estavam mortos, claro, espiritualmente, que tinham se contaminado, mas também existia um grupo fiel dentro daquela igreja que não tinha se contaminado. É por isso que eu creio, existem muitas pessoas que hoje fazem parte aí de muitas seitas e heresias, que são pessoas fiéis a Deus. Estão no lugar errado, mas são fiéis a Deus. E eu creio que Deus há de usar de misericórdia com essas pessoas. Então perceba, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessareis o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós estamos propondo aqui para os irmãos, mostrando na leitura, os pontos positivos e os pontos negativos. Então você como igreja, olhe para você neste momento. O que você precisa mudar? O que nós precisamos mudar? O que nós precisamos melhorar? Nós sabemos sim o que fazemos de bem, mas também temos conhecimento do que fazemos de mal. Então, o Senhor tanto conhece o nosso lado positivo, como também conhece o nosso lado negativo.
assim como conhecia os detalhes das 7 igrejas que estavam na Ásia, que estão na Ásia, melhor falando. Agora vamos aqui, querido, para... Deixa me ver aqui. Vamos aqui para a 6ª igreja. Perdão, querido, aqui a leitura, a escrita aqui, ela é muito curta, né? A letrinha é muito pequena e realmente eu estou dependendo de óculos também, né? Tem que fazer meu exame aí. Então vamos lá, vamos agora para a 6ª igreja. 6ª igreja, tá certo? Que é a igreja de Filadélfia. Esta igreja, ela é um padrão essencial para todos nós seguirmos, que é a igreja que não encontramos, né, nada negativo. Então nós temos que tomar para nós exemplos dessa igreja, da igreja de Filadélfia. Vamos ver aqui as virtudes, né, que foi revelada a João, para escrever e enviar para esta carta, para esta igreja, melhor falando. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Veja que coisa tremenda. Essa virtude nós temos que tomar para nós. Mesmo com pouca força, mas vamos guardar a palavra do Senhor. E não vamos nunca negar o seu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, entre parênteses, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Dobre atenção. Este é o padrão da igreja de Cristo na terra. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Aqui dentro dos original é ek, da hora, de dentro, da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui Jesus orientando a igreja. Guarda o que vocês têm, para que ninguém tome de vós a tua coroa. A quem vencer, aí aqui agora está um alerta. A quem vencer, porque ao perdedor não, mas ao que vencer. Ao que vencer, não é o que desistir, é o que vencer. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora nós vamos ler a última carta, a 7ª carta, que fora escrita, entregue à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, que significa assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor está revelando aqui, né, para João, e mandando que ele escrevesse e enviasse para essa carta, que esta igreja, ela estava simplesmente morta espiritual, da qual estava dando em Deus, em uma linguagem figurativa, ânsia de vômito. É o que diz aqui, o versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, vocês não sabem nem o que vocês é
É aquelas pessoas que não sabem a fé que tem. Então vamos lá. Versículo de número 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Entre parênteses. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. São aquelas pessoas que têm um conhecimento, uma teoria, um conhecimento teológico, mas não busca a espiritualidade. Não, eu sou rico de conhecimento. Espiritualmente, como é que você está? É isso que eu quero passar para você. Olha o que diz aqui, versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueçais, e veste brancas, para que não te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Isso mostra que a igreja de Laodiceia andava com as vestimentas de depravação. Olha que coisa interessante. Por isso que o versículo 18 diz: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueçais, e veste brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor estava chamando esta igreja para o arrependimento, para sair daquela prática pecaminosa. Aí o versículo agora de número 20, que é um versículo que muitos usam para evangelizar, mas não tem nada a ver esse versículo para um evangelismo. Esse versículo é uma advertência para uma igreja que estava morta espiritual. A igreja de Laodiceia. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Eis que estou à porta. Em uma linguagem figurativa, Jesus queria entrar dentro daquela igreja com a sua presença novamente. Mudar a situação daquela igreja. Mas eles estavam com a porta fechada. Mas o Senhor acreditava que alguém iria ouvir. E quando alguém ouvisse e abrisse a porta, ele entraria com uma mudança radical no meio deste povo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então perceba, somente a igreja de Laodiceia estava totalmente morta espiritual, a ponto de trazer em Deus uma ânsia de vômito. As outras tinham os seus pontos positivos e tinha também os seus pontos negativos. Mas dessas 7 igrejas, a que mais me confrontou foi a igreja de Laodiceia, pois era uma igreja que estava morta espiritual, estava vivendo em depravações, não tinha santidade no meio dela, mas o Senhor ainda esperava que ela abrisse a porta. Jesus esperava que alguém ouvisse o chamar, alerta, e abrisse a porta para que ele entrasse e mudasse a situação daquela igreja. Mas uma igreja que eu quero trazer para você, que você tome como referência, essa igreja nós podemos tomar como referência, que é a igreja de Filadélfia. A igreja que nós temos que tomar como referência. É esta igreja que o Senhor vai tirar, da hora, de dentro, da hora da grande tribulação, da qual não vai passar pela grande tribulação. Que você seja um desses que vai participar deste fenômeno extraordinário, o arrebatamento da igreja. Então se prepare, Jesus está voltando, vai levar a sua igreja e você não pode ficar de fora. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais desta palavra. Aplica ao coração dos teus filhos, dê graça que eu possa ter ajudado os teus filhos, Senhor, neste momento. Que essa palavra sirva de alerta, Senhor, e de refúgio para suas almas. Em nome de Jesus, abençoe cada lar, abençoe cada família. Em nome de Jesus. Querido, muito obrigado pela sua presença. Antes de você sair, querido, não esqueça de deixar aí o seu comentário.
Não esquece de compartilhar e não esqueça de deixar o seu like. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até amanhã, às 23 horas. Eu te aguardo em nosso canal do YouTube. Deus abençoe.